Fala galera tricolor, estamos aqui na live, vai passar, organizada pelos coletivos Tricolores de Esquerda e Camisa 11. Eu sou Duda Quiroga, vice-presidenta da CUT no Rio de Janeiro, da direção do Simpro, da coordenação da capital do CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. E vou ficar com vocês por aqui agora, apresentando o bloco com várias mulheres que têm história no futebol, que têm história no Fluminense. As mulheres são importantes no Fluminense desde o início da nossa trajetória futebolesca e a gente quer um pouco apresentar isso para vocês, ouvindo mulheres de torcida organizada, ouvindo histórias de mulheres no futebol e ouvindo uma pesquisadora bem bacana, que é a companheira Brenda Elsey, lá dos Estados Unidos. Ela mandou uma participação pra gente. Ela é autora de um livro sobre futeboleiras, falando das mulheres na relação com o futebol na América do Sul. E uma dessas mulheres que ela fala tem relação diretamente com o Fluminense. Então vamos ouvir essa história, espero que vocês curtam. E depois fiquem por aqui que a gente vai ter muita conversa de mulher do futebol, no futebol, nas arquibancadas. E vamos seguir juntos, juntas, e fiquem em casa. Hola Fluminense, les mando saludos desde Nueva York. El año pasado escribí este libro, Futbolera, una historia de mujeres en el deporte en América Latina, con Joshua Nadal y con la ayuda del Museo del Fútbol en Sao Paulo. En este libro investigamos la historia del fútbol femenino, incluyendo de Brasil, que es más de 100 años. Y una de las figuras más interesantes para nosotros es alguien especial para Fluminense, Ana Amelia de Queiroz, quien tradujo los reglamentos de fútbol del inglés al portugués, jugó fútbol en la década de 1910 en Usina Esperanza, una fábrica dirigida por su familia en Minas Gerais. Ella escribió el poema O Salto en 1922, que muchos creen que es el primer dedicado al fútbol brasileño o de una calidad en América Latina. También era una experta académica en Shakespeare. Se casó con Marcos Canero de Mendonça y tuvo una familia, pero se mantuvo activa en el movimiento de sufragio femenino, movimiento estudiantil e incluso deporte, sirviendo, por ejemplo, como presidenta del Club de Automóviles durante la década de 1940. Era, por supuesto, bastante privilegiada como una mujer blanca y rica, pero lo usó para crear espacio para sí misma y otras mujeres en un espacio muy, muy difícil y machista. Así que creo es bastante fascinante. Mis mejores deseos y espero que todos estén bien. Un abrazo. Olá, estamos na live dos Tricolores pela Democracia, pela Vida, por Direitos. Fiquem em casa e a gente quer contribuir para a galera ficar em casa e ter uma distração, e nada melhor do que uma distração falando de uma paixão tão grande para todos nós e todas nós tricolores. E aí hoje, agora, eu estou conversando com a Carla Andrade, que é tricolor, que é de torcida organizada, que escreve crônica, que é jornalista, que tem um blog que fala disso, e vai contar um pouco da sua paixão pelo futebol e pelo Fluminense pra gente. Carla, com você. Olá, um prazer participar, fazer parte dessa live, de um grupo tão bacana, de amigos que admiro. Bom, minha paixão pelo Fluminense começou quando eu era pequenininha, nasci tricolor, creio eu. E meu pai era um amante de futebol, só que ele não era tricolor. Mas eu descambei, saí daquilo lá e caí no Fluminense. Desde então acompanho jogos, depois me apaixonei por organizadas e começou aí a minha vida dentro de estádios e ativamente parte do Fluminense.
na política, nos textos, enfim, mais ou menos isso. E você sente algum preconceito ou alguma dificuldade por ser mulher, para estar na organizada, para fazer política no Fluminense? Como é que é isso? E aí, antes de eu passar de volta para você, só lembrar que essa é uma live do Tricolores de Esquerda, junto com Camisa 11, que é a Rádio Camisa 11 também, uma galera tricolor bacana. Bom, dentro da minha organizada, nunca. Agora, nos estádios já aconteceu. Aquela coisa de você ser mulher e ser um espaço masculino na cabeça deles, isso me incomoda, mas assim, eu ligo e sigo em frente. Trabalho contra isso, inclusive. Escrevo contra isso, acho importante frisar que lugar de mulher é nas arquibancadas, é nas bancadas, é escrevendo futebol, é fazendo o que ela quiser sobre o futebol. O futebol não é dos homens. O futebol é uma paixão de todo mundo. Então, todo mundo pode ir ao estádio. E eu acho que a gente tem que ser muito respeitado. Não é só porque a gente é bonita ou porque a gente tem um corpo bonito, é que a gente está ali por isso. A gente está ali para ver o jogo, assim como eles. Entendeu? A gente não fica em cima deles, né? Ô, gostoso. Não acontece isso. Infelizmente, ainda tem essa mentalidade muito machista de uma sociedade patriarcal, da qual eu sou extremamente contra, mas a nossa luta é por isso. Ainda estamos muito distantes de uma igualdade, mas a nossa luta continua. Ainda estamos muito distantes da igualdade. E por falar nisso, não sei se você está acompanhando, com esse momento de quarentena, todo mundo em casa, os campeonatos interrompidos, como que está sendo vivido pelos jogadores homens e pelas jogadoras mulheres? E como que a gente já começa a ver, não só aqui no Brasil, inclusive, mas os times femininos sendo desmontados, sendo esvaziados para tentar manter os clubes nesse período da quarentena. E aí queria que você falasse um pouco desse assunto. Bom, assim como estamos longe de conseguir uma igualdade como torcedoras, também, infelizmente, no Brasil ainda está muito atrasado nesse quesito de futebol. Nos Estados Unidos, o futebol feminino manda. A gente tem uma seleção campeã do mundo, elas estão paradas, mas elas continuam recebendo seus salários. É uma situação completamente diferente da qual vivemos aqui. É uma pena. E é uma pena também que muitos clubes tenham montado um time feminino por obrigação, não por acreditar que as meninas tenham um potencial. O nosso Fluminense é um time muito bacana, muito bem treinado, as meninas jogam muita bola e eu acompanho, eu faço questão de dar espaço para as meninas e eu acho uma lástima passar por isso, assim. Mais uma vez o time principal dos homens é privilegiado, mais uma vez o homem é privilegiado, né, em detrimento de um segmento menor, o que não deveria ser. Por isso que eu acho que ainda precisamos de uma mudança de mentalidade muito grande, um olhar mais carinhoso, com um viés carinhoso com relação ao time feminino. Vamos ter o mesmo amor pela camisa do feminino, né? Já que elas representam o mesmo escudo que os homens. Não vejo por que ter tanta diferença. Quanto à pandemia, eu acho um absurdo quererem voltar com qualquer atividade esportiva, porque a gente tem que pensar no coletivo. Já passou do tempo do homem, no geral, pensar em eu. Precisamos pensar no nós. Vivemos um momento onde um precisa colaborar com o outro. Então, eu sinto muita falta, nossa, domingos, quartas sem futebol, só que a gente precisa priorizar a nossa saúde, o nosso bem-estar, o bem-estar da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos jogadores, da comissão técnica, de todo mundo. Então, enquanto essa solução, alguma solução com a crise da saúde não for definida de verdade, eu não me importo de ficar em casa. Acho que a gente tem que pensar no coletivo.
Muito bom, Carla. Eu vou aproveitar o seu gancho falando da solidariedade, do pensar no nós, para dizer que a gente está fazendo uma vaquinha no Tricolores de Esquerda para ajudar as domésticas, que é uma categoria que está com muita dificuldade nesse momento para se manter, e o governo também diz que vai liberar a verba, mas está aquela novela para liberar. Então, é uma vaquinha que é uma parceria com o Sindicato das Domésticas do Rio de Janeiro, a companheira Maria Isabel que procurou a gente, e aí está rolando. Então, ao longo da live, vocês acompanhem aí, vão lá fazer a doação, que é bem importante. Estamos precisando dessa solidariedade também. E aí, acho que a gente podia pensar um pouco agora, né? A gente falou tanto da importância do acerto, inclusive aí nesse ponto o Fluminense acerta em ser um dos clubes que está bancando não voltar a campeonato, que está foi dos primeiros a se posicionar para interromper campeonato e agora, né, de não voltar. Quais são os nossos... Então, acho que esse desafio, ok, estamos mandando bem. Quais será, na sua opinião, vão ser os nossos desafios no pós-pandemia? Como vai ser esse retorno? Como vai ser esse retorno das arquibancadas? A ter que voltar a fortalecer também o futebol feminino, enfim. Dá sua avaliação de próximos passos. Bom, a CBF já começou um processo de estudar formas de, pelo menos, voltar aos treinos de maneira segura. 2 semanas atrás, teve uma live com um representante da entidade que colocou essas questões. Claro que dentro do padrão dos órgãos de saúde, para que ninguém seja prejudicado de forma alguma. Porque isso pode pôr em risco a vida da pessoa. Então, eu não quero minha zaga doente, meu atacante doente. Eu quero todo mundo bem, em saúde, todo mundo feliz. Creio eu que muitas coisas vão mudar depois dessa situação. Acho que o mundo nunca mais será como antes. E assim como nós estamos fazendo essa live aqui usando a tecnologia, creio que os clubes também vão precisar se adequar um pouco a uma modernidade, sabe? A gente tem que pensar, inovar, coisas novas, mudar o rumo das coisas. São desafios que cada clube deve tomar para si, enfim, trabalhar em cima disso. Eu acredito que a volta vai ser tranquila, tá todo mundo saudoso, todo mundo louco de vontade de voltar para um estádio, de ver o time em campo. Então, eu não acredito que vai ter algum problema quanto à volta. O problema é que alguns não entendem que é preciso respeitar normas. E isso não é uma coisa muito fácil para todos, infelizmente. Eu quero dar parabéns por essa iniciativa de vocês, dessa vaquinha, porque é necessário pensar no próximo. Quero destacar, aproveitando esse gancho seu, que a Força Flu, a Young Flu, Sobrenada, torcidas do Fluminense, também fazem campanhas de ação social. O pessoal está indo distribuir comida quentinha, recolhendo agasalhos, material de limpeza, de higiene. E isso é muito bacana de ver. É prazeroso ver como a organizada se preocupa não só com o seu torcedor, porque eles distribuem esse material para todo mundo, não é só o tricolor, é para todo mundo, é o geral, é o coletivo. Então, eu espero que a gente volte com segurança e com a paixão que nós sempre trazemos no peito, né? É um orgulho vestir essa camisa. Com certeza, é um orgulho vestir essa camisa. Você falou que era uma paixão que veio do seu pai, mas ele era de outro time. Meu pai era, enfim, de um time que bem pequenininho, que é o segundo time de todo mundo, praticamente. Mas meu bisavô, por parte de mãe, é que fez uma família inteira de tricolores pela paixão e levando todo mundo ao estádio. E é muito orgulho carregar essa blusa e essa marca no peito, assim, com certeza. E é muito bom saber que as nossas organizadas estão fazendo também mobilizações e contribuindo com a sociedade nesse momento, né? Tão difícil da quarentena, do coronavírus, e
enfim, estão fazendo o seu papel bem importante. E aí, se você quiser deixar a dica de como é que a gente pode ajudar também nessa iniciativa, queria que você aproveitasse agora tanto para deixar essa dica de como é que a gente pode ajudar na campanha das organizadas, como também falar um pouco do seu blog, das suas crônicas, indicar onde a gente acha para ler, quem quiser ler alguma, se interessar. Só conta aí um pouco para a gente. Momento jabá. Bom, quem quiser colaborar com a Força Flu, com a ERGFlu, vocês podem procurar a página oficial das organizadas no Facebook, no Instagram, que está tudo lá organizado direitinho. As contas e para onde vocês podem mandar os agasalhos, as roupas e materiais de higiene e de limpeza, tá? Façam isso porque é uma forma que nós temos também de acabar com aquele clichê idiota de que você é torcedor de organizada, você é marginal. Então eu sou uma marginal, mas intelectualizada, meu bem. Eu penso. Então os marginais também podem pensar, né? Bom, o meu blog é o amortricolor.blogspot.com. Eu faço histórias de tricolores, de torcida. Eu amo organizadas. Eu tenho um projeto de escrever um livro sobre a fundação da Força Flu, que eu vou contar como que surgiu, a história dos fundadores, que é um projeto muito, muito bacana, é muito rico. Conviver com eles é muito, muito maravilhoso, porque eles têm a história de como começou lá em 1970 e até hoje. Então, assim, é o tipo de pessoa que você tem vontade de sentar na mesa e ficar por horas e horas e horas ouvindo aquelas histórias de uma época que nós nunca mais veremos, infelizmente. E eu agora estou produzindo, junto com o Marco da Costa, que é meu irmão, que mora em Nova York, um podcast que se chama In Love With Me. E nós fizemos um especial dedicado ao Cartola, que é um dos nossos grandes torcedores e que se inspirou numa bandeira desbotada que ele tinha do Fluminense para criar a bandeira da Mangueira com o verde e rosa. Então, o rosa é um grená, entendeu? Então, ficou muito bacana. A gente pode ser ouvido no Spotify, no Anchor e mais 7 plataformas que eu agora não recordo, mas, enfim. No Spotify está lá, In Love With Me, e fica aqui o convite para quem falou de toda a terra participar desse projeto. Entender que eu, além de escrever futebol, posso fazer música e falar de sentimentos, falar de amor, porque a gente não pode se limitar numa caixinha. A nossa mente, ela pode abranger milhões de outras coisas, então é uma oportunidade de conhecer o outro lado da Carla. Que lindo, Carla, adorei. Eu faço poesia, ainda não tenho nenhuma sobre futebol, mas eu tenho sobre outros assuntos, tá na minha página, que é Duda Quiroga, e também se você quiser depois conhecer, tá no Instagram e no Facebook. Eu tô com um desafio, na verdade, desde o 8 de março esse ano, que os tricolores de esquerda fizeram uma homenagem a mulheres, né? Porque teve jogo nosso nesse dia e aproveitou para fazer. De tentar escrever uma poesia sobre mulheres na arquibancada, e aí é bom, essas conversas também vão me ajudando a inspirar, mas eu ainda não consegui, que eu acho que é uma paixão que às vezes me trava nesse sentido, eu tenho uma dificuldade, mas vai sair, um dia vai sair. Mas sobre outros, acho que é isso, a gente é múltipla, né? Eu sou professora de educação infantil, alfabetização, mas sou também uma dirigente sindical, vice-presidente da CUT nessa gestão, coordenadora da capital no sindicato do CEP, que é o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, e é isso, a gente está em vários lugares, estamos nas arquibancadas, estamos onde todas as mulheres quiserem estar, porque essa é nosso desafio, estamos lutando todo dia contra todo tipo de golpe, cada dia um golpe que a gente sofre, seja na macropolítica, seja do machismo, e a gente está pronta para enfrentar, isso é muito bacana, e falar que a gente tem também mulheres narradoras e tricolores, você sabe disso, né? E aí era para Mariana Mel ter participado com a gente da conversa, mas ela não conseguiu, e ela vai entrar narrando para a gente um gol da democracia, um gol da solidariedade no final
do nosso bloco das mulheres. Então, se você também queria... Vou abrir para você fazer o seu encerramento, mas se você quiser comentar alguma coisa sobre as mulheres ocupando os espaços também no jornalismo ligado ao futebol, seja na narração, como assessora de imprensa, como jornalista de futebol. A gente tem a Beta Barroso, que foi da Band, que está em outro canal agora, tem outras jornalistas de futebol, enfim. Se quiser tocar nesse assunto aí, fica à vontade. É um assunto bem bacana também, que é um espaço que a gente luta para ocupar. Bom, eu acho que dentro da área do jornalismo melhorou muito, muito. Desde que eu comecei para hoje, eu vejo uma crescente da inclusão de mulheres, e não só cobrindo esporte amador, não, elas fazem jornalismo esportivo, elas vão para dentro do campo, microfone na mão, não pode entrar no vestiário. Cara, eu espero aqui fora, quando o jogador sair, eu converso com ele. Assim, eu sempre me virei dessa forma. Não acredito em coisas impossíveis. Eu acredito que existem coisas um pouquinho mais difíceis. Mas, como mulher guerreira e tricolor, eu acredito que a gente pode vencer esses obstáculos. São desafios. E fico muito feliz de ver cada vez mais mulheres dentro desse métier e fazendo um trabalho de primeira, porque tem mulher que entende mais de futebol do que homem, vamos colocar aqui, cabe ressaltar. Eu, às vezes, vou conversar e o pessoal, porque não sei o quê, eu falo, meu irmão, esse cara nunca jogou no Fluminense, esse cara também nunca foi do time da Juventus, você está equivocado, não, esse cara não foi volante, esse cara era zagueiro. Então, eles ficam um pouco assim, ainda assim, com um certo olhar inquisidor, sabe? Mas depois que conversa um pouquinho, aí tem que se render, porque não tem como não dizer que não entendo ou que a fulana não entende, porque a gente está aqui não para disputar, nós queremos o nosso lugar. Então, eu tenho lugar para todo mundo. Eu não quero disputar vaga com homem nenhum. Eu quero que ele continue fazendo o trabalho dele, mas que ele me deixe, me respeite como mulher e profissional para fazer o meu. E que compartilhe e troque comigo, porque isso é muito importante, essa troca. Infelizmente, o machismo acaba por dar muitas formas da gente crescer dentro da carreira. Mas, enfim, eu só lamento por eles. Eu agradeço imensamente o convite, tá? Acompanho o trabalho de vocês, já fiz alguns textos para vocês. Bernard, querido amigo, Ana, enfim, todo mundo, eu quero mandar um grande abraço e dizer que estou à disposição para participar e conversar sobre isso, porque é um assunto que a gente precisa estar sempre tocando. Como você disse, cada dia é uma nova escadinha, um novo degrau que subimos, e quando vermos, estamos lá em cima. E em iguais níveis de condição. A seleção americana de futebol fez uma campanha linda e agora elas conseguiram ganhar o equivalente ao salário dos grandes craques do futebol americano. Então, eu acho que se nós empoderarmos as mulheres e empoderarmos a nossa voz, nós temos tudo para conquistar grandes coisas e uma com a outra. A mulher tem que parar de rivalizar, a mulher tem que se unir. Todas têm seu espaço, sua beleza, seu encanto. Enfim, é isso. Um beijo grande, saudações tricolores. Amo minhas torcidas Yang Flu, Força Flu, Sobranada, Fiel Tricolor, que é presidida por uma mulher, que é sensacional isso. Que é a única torcida do Brasil presidida por uma mulher, a Paty Braz. Então, eu só tenho que me orgulhar da mulherada dentro do nosso futebol. Foi um prazer. Obrigada, Carla. Foi um prazer também conversar com você, conhecer um pouco das suas histórias, ouvir suas opiniões. Aqui fiquei cheia de gás. É muito bom a gente ver como a gente tem conseguido ocupar os espaços, e eu acho que você falou uma coisa que é fundamental para a gente fechar com isso mesmo, né? Que a gente não tem que rivalizar, a gente tem que construir juntas. Quando uma subir, a outra sobe junto, né? Ninguém solta a mão de ninguém, uma sobe e puxa a outra. Tem que ser sempre uma verdade entre nós.
seja na arquibancada, seja no meio nos nossos meios de trabalho, seja no meio da política, aonde a gente estiver, eu tenho que olhar outra mulher que está ali e me sentir representada de verdade. Não pode ser da boca para fora, tem que ser uma construção coletiva, e é muito bom quando a gente vê isso acontecendo. Então, muito obrigada pela sua participação e muito obrigada a todo mundo que está assistindo, está doando, tenho certeza, está participando aí também na solidariedade. Confiram lá na página das organizadas também para ajudar na campanha que está sendo feita pela Young Flu, pela Força Flu, pelas organizadas em geral, que isso é muito bacana de saber o que está acontecendo. E vamos seguir com a nossa live. Espero que vocês estejam curtindo, que a gente esteja conseguindo ajudar a ficar em casa com uma diversão, com uma reflexão. Afinal, o lema dessa live é Tricolores pela democracia, por direitos e pela vida de todos e todas. Fiquem em casa. Olá, a minha história especial aí, uma das histórias especiais foi o primeiro dia, o primeiro jogo da minha filha. Então, com 6 anos, no Campeonato Brasileiro 2009. Aquele campeonato em que a gente sofreu muito e cada jogo era uma final pra gente. Fluminense e Atlético Paranaense, nós ganhamos de Maracanã de 2-1. Se não me engano, foi gol de Fred, Michael, acho que foi isso. Mas o mais diferente, assim, o interessante do jogo foram as emoções dela, as reações com coisas que pra gente são tão já básicas e que pra ela foram o máximo. O primeiro era a partir de todo ameaça de gol, em que aquele Maracanã cheio e com aquele eco que a gente não tem mais hoje, né? Aquela força das vozes juntas, fazia e ela caía na gargalhada. Caía na gargalhada e todo mundo que estava em volta ria junto, porque era muito espontâneo. E na segunda era quando a gente xingava o juiz e ela automaticamente botava a mão no ouvido para não escutar aquele xingamento. Isso ficou marcado, eu acho que para mim é muito especial. E para ela, que tem 17 anos, até hoje ela lembra dessa situação. Para minha sorte, ser tricolor é uma graça que está na minha família há muitas gerações. Desde pequena eu gosto de ir a estádio e acompanho o time. De uns tempos para cá, por conta do sócio torcedor, eu tenho ido muito mais, por conta da facilidade de já ter o ingresso no cartão, paga a mensalidade e aí já tem todos os ingressos. Então eu realmente adoro estar na arquibancada, adoro ver que a mulherada está ocupando a arquibancada cada vez mais. Eu acho que é o nosso espaço, sim, a gente precisa estar lá, precisa torcer, precisa cobrar, né? E queria contar do Campeonato Brasileiro de 2010, a minha aventura para ir ao jogo contra o São Paulo, em Barueri. Acho que já era a 36ª rodada, se eu não me engano, já era bem para o final do campeonato. E aí eu resolvi que queria ir ao jogo. Como é que faz? Tem que ir para São Paulo, né? Eu moro no Rio de Janeiro, comprei a passagem, fui para São Paulo, mas eu não tinha como chegar no estádio. E fui de camisa, no voo, no aeroporto, eu estava com a camisa do Flu. Encontrei 2 moças que também estavam de camisa do Flu. E aí começamos a conversar, eu perguntei se elas estavam indo ao jogo, elas estavam, perguntei como elas iam alugar um carro, enfim, consegui, então, não uma carona, né, dividimos o carro, fomos as 3 juntas, e foi um jogo maravilhoso. O resultado do campeonato de 2010 a gente sabe muito bem, foi uma aventura e tanto, e para mim é mais uma prova da força das mulheres para que a gente continue ocupando esse espaço, né? Umas ajudando as outras. Para mim ali foi fundamental encontrar aquelas tricolores guerreiras que me ajudaram a chegar em Barueri. Fiquem bem, fiquem em casa e vamos vencer o coronavírus. Olá, torcedores do nosso querido Fluminense. Essa é uma atividade, uma live dos tricolores de esquerda, junto com o coletivo Camisa 11. E é com muito prazer que eu, Duda Quiroga, tricolor de esquerda, claro, e vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores no Rio de Janeiro, da coordenação da capital do CEP, que é o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. Estou agora aqui com vocês, participando dessa live. Agora a gente vai conversar um pouco sobre as mulheres
que acompanham o nosso Fluminense, que vestem a camisa, que vão para a arquibancada, para bater esse papo com a gente, para falar de como é ser uma mulher torcedora do Fluminense, como, historicamente, como é que ela começou essa paixão, como é que ela virou presidenta de uma torcida organizada, feminina, e a história da torcida mesmo. Eu convido agora para falar com a gente, então, a companheira Cacá Soares. Com você, Cacá, que é a nossa presidenta da Flu Mulher. Oi, gente, tudo bem? Prazer de estar aqui com vocês, ao vivo, nessa live. Bom, eu acompanho o Fluminense desde os meus 3 anos de idade, junto com meu pai. O meu pai que me levava a todos os jogos e eu virei uma torcedora daquelas fanáticas apaixonada mesmo. Mas o tempo foi passando, a gente vai crescendo, mas eu sempre fiquei observando na torcida do Fluminense que tinha muitas mulheres. E eu sempre fui assim muito querendo ser pioneira das coisas. Eu sempre gostei de ficar à frente do meu tempo, né? Eu falei, poxa, por que não existe uma torcida organizada só de mulheres? Aí comecei a pensar nisso, fiz um projeto, coloquei tudo no papel, tudo direitinho, tipo, não sabia muito como é que eu ia fazer, mas eu tinha minhas ideias. Aí coloquei, tipo, bom, vou ter que ter um nome. Aí eu criei o nome, que é Flu Mulher. Falei, bom, vamos ter que bolar umas roupas, uma camisa, né, com o nome da torcida, os produtos que eu queira que as meninas usem para identificar a torcida, bandeira, faixa. Bom, coloquei tudo num papel, bem organizadinho, estou tentando resumir, porque é muita coisa. E levei ao presidente do Fluminense, que na época era o Orcardi, né? Foi em 2006. Aí eu levei para ele, ele olhou, ficou me olhando, conversou comigo, analisou algumas coisas, modificou algumas coisas que ele entendia bem, né, disso, e aí me deu algumas ideias, eu mudei algumas coisas, e aí ele aceitou, e a gente registrou a torcida, e são 14 anos, fez agora. Dia 29 de abril, a gente fez 14 anos da Flu Mulher. E, assim, é um orgulho para mim, cara. Eu fico muito feliz. Agora, essa semana, a gente fez um vídeo representando a torcida, que está nas nossas redes sociais, né? Nas redes sociais da Flu Mulher, né? No Instagram, no Twitter, no Facebook, com todas... Não deu para botar todas as componentes, mas eu botei pelo menos 33, porque o vídeo ficou enorme, ficou com mais de 8 horas, mas ficou bem legal, bem legal. Quem puder assistir vai adorar. E aí, Duda, isso assim, é a história que eu fiz a torcida, né? Foi com essa intenção aí, e a intenção, assim, era levar mais mulheres e mais criança para o estádio, porque eu acho que isso aí diminui a violência. Isso também foi uma das minhas bandeiras da torcida. Quer dizer, é até hoje, né? Então, eu tive a oportunidade de estar com a Cacá no 8 de março, que o Fluminense jogou, e a gente foi homenageada no pré-jogo lá, na reunião dos tricolores de esquerda, né, antes do jogo. E aí, nesse dia, você tinha falado que vocês estavam organizando uma festa dos 14 anos, né? E agora, por conta da pandemia, com a quarentena, então vocês optaram por fazer esse vídeo, imagino. Quer dizer, já é uma mudança que a gente teve que viver, porque entendemos a importância de todo mundo ficar em casa e preservar as nossas vidas, as vidas de quem a gente ama. E aí eu queria que você falasse um pouco também dessa mudança na rotina dos torcedores, e das torcedoras, nesse momento da pandemia. Como é que está sendo? Não temos jogos. O Fluminense foi um dos clubes que desde o início se posicionou muito bem, continua se posicionando com relação ao campeonato, nesse período tão, acho que bizarro, né, da mundial, pandemia mundial. E aí, enfim, quero que você fale um pouco sobre esse assunto, como é que você está vendo isso, como é que a torcida está atuando nesse momento. Sim, a gente está acompanhando tudo pelas redes sociais, né? Foi muito difícil mesmo, Duda, porque a gente está vivendo um momento difícil para todo mundo, né? A gente é um povo que gosta de abraçar, de sentir as emoções de perto e tendo que ficar se resguardar para poder
né, para poder ter saúde, para poder cuidar das pessoas que a gente ama e cuidar dos outros, né? Acho que essa pandemia veio para cada um cuidar do outro, né? Você fica em casa para me cuidar de você e você cuidar de mim. Então, está sendo assim muito difícil, mas a gente está acompanhando tudo pelas redes sociais do Fluminense e a torcida, a gente tem um grupo no WhatsApp. Então a gente se fala todo dia, vê as coisas, e a gente fica assim ansiosa para saber quando isso tudo vai passar, como a gente vai poder ajudar o nosso clube, porque financeiramente, você sabe, né, com a pandemia os negócios estão todos parados, mas o importante mesmo, como você disse aí, o nosso presidente está de parabéns, porque ele está preservando primeiro a vida. Certo, Cacá. A gente é uma conversa rápida, porque a nossa live hoje é para ocupar também a galera tricolor né, nesses dias que está em casa, conversando um pouco sobre essa que é uma grande paixão nossa. E aí a gente tem um bloco de cultura que vai rolar daqui a pouco, com música, com grandes participações. Teve outros blocos, tem os poetas, enfim. Tem muita gente participando da nossa live, então a gente também não pode se alongar muito. Eu queria, se você quisesse comentar mais alguma coisa que você lembra, alguma história de mulheres na arquibancada, enfim, qualquer coisa que você acha que é legal contar pra gente aqui agora, e aí a gente encerrando. Não, assim, tem tantas coisas, mas tem tanta gente ainda para apresentar aí na live. A única coisa que as meninas estão muito ansiosas é a volta do Fred, né? A gente só fala nisso. A volta do capitão, que a gente gosta demais, né? A gente quer fazer uma homenagem para ele também, e a nossa festa está adiada assim que o Fred voltar ou o Fluminense liberar o CT, a gente vai fazer a nossa festa, se Deus quiser. Você é minha convidada, já te falei, né, Duda? Não, pode deixar, já está na agenda. Eu vou na festa no CT, ia ser, eu lembro que você já falou, 28 de abril, não era? Ó, tava gravado. 29. O 29 é o dia, eu sei, mas você tinha falado que a festa ia ser 28. Bom, enfim. É isso, então, gente. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Cacá. E a gente vai continuar, tem várias outras participações. E fiquem com a gente e fiquem em casa. Isso aí, fiquem em casa. Um beijo, gente. Beijo. Nossa, eu tenho tantas histórias marcantes para lembrar, mas uma que me marcou muito foi o ano de 2008, né, a Libertadores. Eu morava bem pertinho do Maracanã, ali na Visconde Itamaraty, e aí toda a família ia lá para casa, a gente saía juntos, ia pro bar, né? Foi uma pena que a gente não conseguiu ganhar, mas aquele campeonato foi a coisa mais linda. E o meu cachorro, que nasceu em 2012 e se chama Fred. Para finalizar essa nossa singela homenagem a essas grandes mulheres, lugar de mulher é onde ela quiser, lugar de mulher na arquibancada, ele não. Time de guerreiras também. Galera de esquerda, saudações a todos os tricolores, campeões mundiais, isso mesmo, campeões mundiais. Para quem não sabe, em 1951 e 1952 foi disputada uma competição chamada Copa Rio, que reuniu o campeão carioca, o campeão paulista, já que na época não havia um campeonato nacional, e mais 6 equipes campeãs sul-americanas ou europeias convidadas. O Palmeiras foi o campeão da edição de 1951, e em 52, o Fluminense dos lendários Castilho, Didi, Orlando Pingo de Ouro, Telê, Pinheiro, Píndaro, Bigode e companhia levantou o caneco. O jogo mais marcante dessa conquista foi sem dúvida contra o Peñarol, equipe que era a base da seleção uruguaia campeã mundial em 1950.
Na decisão da Copa Rio, o Fluminense venceu o Corinthians com sobras. Ganhou o primeiro jogo por 2-0 e o segundo vencia por 2-1 até os 45 minutos do segundo tempo, quando o Corinthians empatou. O empate foi suficiente para o Fluminense garantir a faixa de campeão da Copa Rio, o Campeonato Mundial de 1952. Saudações tricolores. Agradeço à equipe do Vai Passar pelo carinho. Estou aqui em quarentena. Bom, me sinto honrado de ter feito parte da equipe do Fluminense. E muito orgulho de ter sido chamado campeão mundial de clubes em 1952. Fiquei com o apelido de liquidificador humano, eu batia muito. Quando fui chamado para substituir o Pinheiro, minha irmã, que era professora, me disse para eu falar na entrevista: tudo farei para suprir a ausência do Pinheiro. Eu morava em Niterói, fui até a Laranjeira repetindo essa frase. Foi uma época muito boa. Já não lembro muita coisa. Estou com 91 anos. Chamávamos o Fluminense de Timinho, mas fomos campeões. Abraço aos meus amigos do Tricolor de Esquerda. E o segundo gol tricolor veio por fim, assinalando mais um triunfo seu e encerrando com um fecho de ouro a memorável jornada da Copa Rio, em que o Fluminense deu um régio presente a seus adeptos no ano de seu cinquentenário. Brilha com o sol da manhã, com a luz do refletor, salve tricolor.